Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar vendo os modelos ETS, tá? Eu vou começar repassando os slides da aula anterior, só para a gente dar uma relembrada, tá? Bom, a gente viu lá então que ETS, na verdade, era uma família de modelos derivados de alisamento exponencial, né? E essa sigla ETS, né, é a deriva do tipo de componente utilizada para o erro, para a tendência e para a sazonalidade. Tá, aí, né, a gente relembrou lá como que podiam ser os tipos de decomposições, né, quais eram os tipos de tendência e os tipos de sazonalidade, né? Aí a gente juntou as duas coisas, né, e formou lá o que seria o TS, né, o termo TS, né, o T referindo à tendência e o S referindo à sazonalidade, tá? Aí com isso a gente viu essa tabela, né, que tinha todas as combinações então de tendência e sazonalidade, tá? Mas ainda para métodos, né? Métodos e não modelos, ainda, né? Métodos porque ainda não apareceu a componente estocástica, tá? Daí a gente viu que a componente estocástica podia entrar no modelo de duas formas: a forma aditiva, né, que é quando a gente soma ela aqui, e a forma multiplicativa, né, que a gente multiplicava, né, e lembrando que tinha que somar um lá para que o valor esperado do YT desse o MIT. A gente viu também que em termos de previsão pontual, tanto faz ser aditiva ou multiplicativa, tá? No entanto, né, como isso gera, né, como essas estruturas geram modelos diferentes, a estimativa dos parâmetros do modelo, né, pode ser diferente por uma abordagem ou por outra, tá? Só que, no entanto, se os modelos têm os mesmos valores de parâmetro, então as previsões combinam, tá? Daí, depois a gente viu, né, como que ficava, né, aqueles modelos usando erro aditivo e erro multiplicativo, tá? Então, primeiro para erro aditivo, a gente chegou nessa planilha, né? E depois para erro multiplicativo, essa segunda planilha, tá? Aí a gente viu lá, né, que aqueles modelos que a gente já tinha estudado antes, todos eles se encaixavam, né, nesses modelos ETS, né? Então, o alisamento exponencial simples, por exemplo, era um ANN, ou pegar um outro aqui, um Roth-Winters aditivo, era um AAA, né? E por último, o Roth-Winters multiplicativo, um AM, tá? Aí eu deixei dois exercícios para vocês, né, para ajudar a fixar a matéria, tá? Bom, então então a gente chega na aula de hoje, que vai ser, né, a estimação desses modelos, tá? Para quem tinha se perguntado, né, por que que todo esse tempo a gente vinha sempre reescrevendo os modelos no formato de espaço de estado, tá? Então agora vocês vão ver a resposta para isso, tá? A grande vantagem é que, como a gente coloca todos eles no mesmo formato, a gente consegue trabalhar só com uma estrutura, né? Então a gente vai derivar todas as funções a partir dessa estrutura, tá? Bom, então para isso, eu vou começar definindo o que seria o vetor de estados, né? Então, o vetor de estados ele seria lá formado pela componente de leva, a componente de crescimento, e daí as componentes sazonais, né? O detalhe aqui é que a sazonal, para você conseguir escrever ele como em espaço de estado, a gente tem que tem que definir a componente de estado, né, em função do ST-1 até o ST-M+1. Tá? Isso aqui facilita, né, e possibilita escrever como um modelo de espaço de estado. Tá? Bom, até agora a gente não tinha utilizado a hipótese de normalidade para a componente do erro, mas como a gente vai ver estimação hoje por máxima verossimilhança, então a partir de agora a gente vai assumir que a componente do erro é então IID normal, com média zero e uma variância sigma 2. Tá? Bom, até agora a gente só tinha assumido que o erro era um ruído branco, né? Bom, com isso a gente consegue escrever todos aqueles modelos, né, nesse formato.
que é aquela equação de modelos de espaço de estado não lineares que a gente viu lá na primeira aula de alisamento exponencial. Bom, para a gente fazer isso, para todos os modelos, essa função h, né, calculada no vetor de estado no tempo t menos 1, essa h vai ser sempre a nossa média, né? Vai ser sempre o nosso mt, né? Ou, quem preferir, a previsão um passo à frente para o yt. Tá? Essa função k, para os modelos aditivos, tá? Como os modelos aditivos eles são escritos nesse formato, notem que para isso fazer sentido aqui com essa primeira equação, a gente precisa então que h seja um mt e que essa k, né, que multiplica a componente de erro, tenha valor 1. Tá? Então aqui para modelos com erros aditivos, k vai ser sempre 1. Tá? E para esse modelo, né, com erros aditivos, os resíduos, né, o componente de erro é sempre a previsão, ou melhor, o valor observado da série, né, menos o valor que foi predito um passo à frente, né, para aquele ponto. Tá? Então, lembrando, né, que o mt é o yt chapéu. Tá? Bom, para o caso multiplicativo, né, como todos os modelos com erro multiplicativo eles são derivados, né, dessa equação, tá? Nessa equação, se a gente abrir ela, né, ficaria mi t vezes 1 mais μt vezes a componente do erro. Ou seja, para essa equação, né, h, né, vai sempre ser o μt, né, para qualquer modelo sempre vai ser o μt, mas aqui a função k, para fazer sentido, ela também tem que ser o μt. Tá? Então a k que multiplica a componente de erro, né, para modelos com erros aditivos, ela também vai ser a μt. Tá? E aqui, como todos os modelos com erros multiplicativos são escritos nesse formato, né, os resíduos do modelo, né, ou a componente de erro, né, ela é obtida simplesmente isolando o εt aqui. Né? Então, o εt, né, seria simplesmente a série, né, menos o valor que foi predito para ela, e aí tudo isso dividido pelo valor que foi predito. Né? Simplesmente isolando, né, ou melhor, essa equação é derivada, então dessa de cima aqui, simplesmente isolando o εt. Tá? E a gente nota, né, que isso, né, nada mais é do que um erro relativo. Tá? Bom, pessoal, então agora que a gente já tem todos os modelos dentro da mesma estrutura, né, de modelos de espaço de estado, a gente pode ver a estimação. Tá? Então, para isso, eu vou começar definindo o vetor de parâmetros, né? Eu vou chamar aqui de θ. Então, o θ, né, ele vai ser lá o θ aqui, os parâmetros de alisamento. Ele vai ser, então, um vetor formado pelo alfa, pelo beta, pelo gama e pelo φ. Tá? Então, esses são os parâmetros de alisamento. Aí, nós vamos ter também os parâmetros de inicialização dos estados, né? Que vou chamar aqui de x0. Então, o x0 vai ser a inicialização da componente de level, né? Lá o L0, né? A de crescimento, o B0, e daí as variáveis de inicialização da componente sazonal, né? Lembrando que a gente precisa de m variáveis para inicializar a componente sazonal. Tá? Bom, então com isso a gente consegue já definir a função de verossimilhança. Tá? E aí lembrando, né, aqui como em todos os modelos de séries temporais, a gente sempre usa essa estrutura desse produtório. Né? Então a gente tem aqui a densidade da primeira observação, né, do y1, e aí a partir disso a gente faz esse produtório. Né? Então a gente teria lá a densidade do y2 dado y1, depois do y3 dado y1, y2, tá? E assim por diante, né? Então a gente vai ter sempre a densidade do yt, né, condicionado no conhecimento prévio de todas as observações anteriores. Tá? E aqui, esse cara, né, a densidade do yt dados anteriores, ela também vai ser normal, né, porque a gente assumiu que o erro é normal. Tá? Só que ela vai ser normal com média MT, né? E a variância, tá? Deixa eu voltar aqui que vai ficar mais simples, tá? Então, como a gente está assumindo, né, que o εt é normal,
Então, o valor esperado do YT condicionado na informação prévia, né, é o valor esperado desse cara. Então, esse cara é o MT. Então, o YT dele também é normal, né, com média MT. A variância, né, vai ser a variância condicional, né, no caso, vai ser a variância, né, dessa parte, né? Esse cara já vai ser conhecido, ele fica como uma constante, então ele sai da variância. E esse cara aqui fica como né, o K, ele fica como uma constante multiplicando a variável estocástica, né? Então o K ele sairia ao quadrado, né? Ficaria multiplicando então a variância do yt, que é sigma 2, tá? Então, por conta disso, a gente chega nessa expressão, né? Essa densidade é a densidade normal, né? Com média mt e variância dada, então, pelo k quadrado vezes o sigma 2. Ok? Bom, sabendo que a densidade é isso, eu deixo aqui o exercício 3 para vocês, tá? Ele é bem simplesinho, pessoal. É basicamente escrever isso aqui para a densidade da normal, tá? Aí eu peço para vocês mostrarem que o estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros sigma 2, né, o parâmetro de variância do erro, né, ele é dado por esse termo, né? A gente já vinha utilizando esse termo nos exercícios das aulas anteriores, tá? E aqui eu deixei então para vocês demonstrarem, tá? Como eu falei, a demonstração é bastante simples. Basta escrever a verossimilhança e derivar ela, né, no sigma 2, vocês vão chegar nessa expressão, tá? Então notem aqui que o estimador da variância, né, é basicamente a média, né, dos erros ao quadrado, tá? Ou melhor, dos resíduos, do que seriam os resíduos ao quadrado, né? Tá? E é para chegar nisso aqui, então eu deixei aqui uma dica, né, que é para vocês olharem, né, perceberem que o epsilon-t, tanto no caso que ele é aditivo ou multiplicativo, ele pode ser escrito nesse formato, né? Yt menos mt dividido pelo k, ok? Bom, daí, então, admitindo que o sigma 2 chapéu, né, é o estimador de máxima verossimilhança, a gente vai definir essa outra função que eu vou chamar aqui de L estrela, tá? Que ela vai ser função só do θ e do x0, tá? Então, basicamente, isso aqui vai ser a gente pegar aquela verossimilhança que a gente acabou de ver e substituir lá o sigma 2 pelo sigma 2 chapéu, tá? Só que aqui eu vou seguir o que o Hidman faz no livro dele, tá? Que ele já define esse cara, né, o L estrela, como sendo menos duas vezes o logaritmo dessa verossimilhança calculada, então no ponto, com sigma 2 igual a sigma 2 chapéu, tá? Bom, assumindo então que a verossimilhança é isso, tá? Não é difícil demonstrar, né? Na verdade é bastante simples, basta substituir lá o sigma 2 chapéu e multiplicar por menos 2 log, tá? E depois tirar as constantes, né? Que a gente consegue provar que o L chapéu é dado por essa expressão, tá? Então aqui a gente tem uma forma mais resumida, né? Do equivalência à função de verossimilhança, tá? Bom, isso aqui vai ser bastante útil quando a gente for calcular o AIC, né? Porque se vocês notarem, esse termo, ele já é menos duas vezes o logaritmo da verossimilhança, tá? Bom, então, daí o estimador de máxima verossimilhança, né? Para o θ e para o x0, eles vão ser obtidos, tá? Agora, minimizando essa função L estrela, né? Uma vez que a L estrela é o negativo do log da verossimilhança, tá? Então, se o estimador de máxima verossimilhança maximiza a verossimilhança, né? Essa função ela é proporcional ao negativo da verossimilhança, então minimizar ela é equivalente a maximizar a verossimilhança. Tá? E daí aquilo que a gente viu, né, que o estimador de mínimos de máxima verossimilhança coincidia com o de mínimos quadrados, tá? Quando sob a suposição de normalidade da componente de erro, né? Aqui só é válido essa afirmativa
para os modelos com erros aditivos, tá? Quando a gente para os modelos com erros multiplicativos, aquela afirmação não é válida, tá, pessoal? Então, com erros multiplicativos, o estimador de máxima verossimilhança não vai coincidir com o de mínimos quadrados, ok? Bom, então com isso a gente já consegue ver a parte de previsão intervalar, tá? Que aqui é exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto lá em Arima, tá? Então, né, a gente vai usar a suposição de normalidade, tá? E de novo, para fazer sentido a previsão intervalar que a gente vai montar, a normalidade tem que ser verificada, né, na componente nos resíduos, tá? Bom, daí então a previsão intervalar, né, com nível de cobertura lá 100, 1 menos alfa por cento, é dado por essa expressão, né, que é a mesma que a gente tinha visto lá no Arima, né? O Z aqui denota o quantio da normal padrão. E o sigma n mais h, né, do n, denota aquilo que a gente vinha fazendo nas últimas aulas, né? O erro quadrático médio da previsão. Tá? Só que aqui tirado a raiz quadrada, né? Ok? Bom, eu deixei aqui embaixo também, né? Para quem não lembra, o sigma 2 n mais h, ele é basicamente a variância, então, do y n mais h condicionado na informação prévia até o n. Tá? Bom, e daí, nas aulas anteriores, né, a gente tinha visto já é, as funções analíticas, né, desse cara para o modelo de alisamento exponencial simples, para o modelo de Holt, né, e também para o de Holt-Winters, para o caso aditivo. Tá? E, de fato, quando a gente trabalha com modelos com erro aditivo, a maior parte deles existe a expressão analítica para o sigma 2 n mais h. Tá? Se vocês darem uma olhada lá no livro do Hindman, vocês vão encontrar para a maior parte deles. Tá? Bom, só que o problema é que isso não vale para todos. Então a gente não consegue cobrir toda a família de modelos, né? Porque a gente não tem a função analítica para todos. Tá? Bom, então as desvantagens dessa abordagem, né? Primeiro, esse cara não pode ser obtido analiticamente para todo mundo, em especial para os modelos com erro multiplicativo, tá? E isso também depende da verificação, né, de normalidade, tá? Se não pode verificar normalidade, né, então a previsão intervalar provavelmente não vai fazer sentido, tá? Bom, mas daí a gente tem uma outra abordagem que é baseada em métodos de bootstrap, né, que são métodos baseados em simulação, né? Bom, basicamente aqui, né, como a gente conhece os modelos, né, como todos os modelos a gente consegue escrever no formato de espaço de estado, né, de modelo de espaço de estado, notem que essa estrutura é bastante simples de ser simulada, né, porque se você conhece a distribuição do epsilon, então você simula o epsilon, né? A partir disso você tem o valor de x, tá? E aí você consegue ter então uma simulação para o y, tá? E você vai fazendo isso recursivamente, você vai simulando, né? Toda a janela de previsão, né? Todo o horizonte de previsão, tá? Então, por exemplo, né? Imagina que no primeiro passo, né? Para a primeira simulação, né, a gente observou a série lá do y1 até o yn. Aí, com isso, a gente simula, né, as primeiras h componentes de erro, né, da previsão. E com isso a gente consegue simular, então, o yn mais 1, o yn mais 2, até o yn mais h. Tá? Aí a gente volta, né, e vai para o segundo passo. A gente faz uma segunda previsão, né, ou melhor, uma segunda simulação, né, de um possível caminho do processo. Tá? E a gente pode fazer isso quantas vezes quiser, né? Até uma quantidade, tá? Eu vou estar chamando aqui de enão, ok? Bom, feito isso, né? Como a gente teria uma banda, né, de possíveis valores para o yn mais um, tá? Pegando aqui o yn mais um como exemplo, né?
como a gente teria uma banda de possíveis valores para ele, né? Ou melhor, o equivalente a uma amostra, né? De possíveis valores para ele, a previsão intervalar seria basicamente pegar os quantis, né? No, dessa coluna, ok? E aí, mesma coisa para o yn mais 2, né? Então eu pegaria lá os quantis dessa coluna, né? As quantis que satisfazem a nossa probabilidade de cobertura. Então, por exemplo, se a gente quer uma probabilidade de cobertura de 95%, então a gente pegaria lá como limite inferior, né, o quantio, né, no 2,5% e 97,5%. Isso seria a previsão intervalar para o yn mais 2. Aí faria a mesma coisa para o yn mais 3 e assim por diante até o yn mais h. Tá? Bom, e aí para simular o epsilon, tá, existem duas abordagens. Né? Existe essa que você pode ir para um caminho. Tá? Acho que está no próximo slide. A gente pode ir por um caminho paramétrico, né? Que aqui provavelmente a gente vai assumir distribuição normal para o epsilon, né? E aí a média dele é zero, né? A variância a gente tem um estimador. E aí o epsilon é simulado da própria distribuição normal. Ou no caso de assumir outra distribuição, né? Seria da outra distribuição. Tá? Esse seria o caso paramétrico. Tá? Mas a gente também poderia ir por um caminho de bootstrap não paramétrico. Tá? Que nesse caso, como a gente tem os resíduos do modelo, a gente poderia utilizar os resíduos, né, para ter uma distribuição empírica da componente de erro. E aí, a partir dessa distribuição empírica, a gente simularia os erros, né, a partir dela. Tá? Bom, ok? Qualquer uma das duas funcionaria, né? No pacote Forecast, tá? Até onde eu sei, a abordagem que está implementada seria o bootstrap paramétrico assumindo normalidade. Tá? Outras abordagens, pessoal, né, que pode ser considerado inclusive mais precisa, tá? É o que é chamado de bagging. Tá? Isso ocorre porque, tá? A variância dos estimadores, tá? Nesses processos que a gente viu, não é levada em consideração. Tá? Então, essa abordagem chamada de bagging, ela consegue, inclusive, incluir na previsão intervalar a variância dos estimadores. Tá? E isso tende a trazer intervalos de previsão mais precisos, tá? Mais acurados. Tá? Só que isso a gente não vai entrar aqui nessa aula. Tá? Eu vou deixar uma referência para o artigo que trabalha com isso. Tá? Bom, uma vez que a gente conhece então a verossimilhança, né? A gente poderia, né, é normal, né, assim como acontecia lá no ARIMA de ficar em dúvida em mais de um modelo, então aqui também ocorre. Então a gente poderia utilizar um critério de informação para selecionar entre os modelos que a gente está em dúvida, tá? Então o critério né, os mais utilizados é o critério de AIC, né, que é dado por essa expressão, tá? Imagino que seja conhecido já de vocês, né? O L aqui denota a verossimilhança, tá? E aí o K denota o número de parâmetros do modelo. Tá? Outra abordagem, né, que funciona melhor para séries com poucas observações é chamada de AIC corrigido. Tá? Se vocês notarem, o AIC corrigido ele é o próprio AIC, só que aqui vem um termo de correção. Tá? Se vocês notarem, para n, aqui é o tamanho da série, né? Então, se o n é grande, né, muito maior do que o número de parâmetros, então essa parte aqui tende a zero, né? E o AIC corrigido tende ao próprio AIC. Tá? Mas se a série é pequena, essa penalização aqui vai contribuir. Tá? Outra possibilidade é o chamado também critério de informação Bayesiano. Né? E aí, algumas pessoas gostam mais dele, né? Porque ele penaliza. Além de utilizar o número de parâmetros, ele também penaliza de acordo com o tamanho da série. Tá? Mas o default no pacote Forecast é utilizar o AIC corrigido, tá?
Bom, da mesma forma que existe o ARIMA automático, existe o ETS automático, tá? Ele é lá do mesmo artigo do Hindman, tá? Então, no primeiro passo, né, ele verifica se a série tem tendência, se a série tem sazonalidade, tá? E de acordo com isso, ele seleciona, tá, os modelos indicados, né? Então, por exemplo, se ele indicou que a série tem tendência e não tem sazonalidade, então ele vai pegar lá, vai testar os modelos que tem tendência e não tem sazonalidade. Se a série, né, não tem nem tendência nem sazonalidade, vai usar só o modelo que não tem nem tendência nem sazonalidade. Se a série tem tendência e sazonalidade, só vai testar os modelos que tem essas duas coisas. Tá? Bom, feito isso, ele vai ajustar então os modelos, né, que condiz com a série, esse é o passo um. O passo 2, ele vai selecionar o melhor modelo de acordo com a IC corrigido. O terceiro passo, então, ele vai produzir daí vai calcular as previsões pontuais e a previsão, né, de acordo com o melhor modelo, tá? Aí no passo 4 ele vai calcular as previsões intervalares, né, utilizando aquela estrutura de modelo de espaço de estado, né? E lá ele vai utilizar o bootstrap paramétrico assumindo normalidade, tá? Bom, né, como qualquer método automático, ele é passível de falhas, tá? Né, ele não considera, né, no critério de seleção dele, em nenhum momento, uma análise sobre os resíduos. Então, o modelo pode ter ficado bem ajustado ou mal ajustado, né, em outras palavras. Ele pode, talvez, escolher não entre o melhor modelo, mas entre o menos ruim, tá? Então, cuidado, né? Sempre vale a pena verificar se o modelo que ele escolheu, de fato, né, ficou bem ajustado. Né? E lá para os dados da competição M3, essa abordagem, né, do ETS automático, né, tem boa performance. Bom, então lá no R, né, o algoritmo automático ele é acessado, né, no pacote Forecast, né, através da função ETS, né, ETS minúsculo. Tá? E daí a estrutura dela, então, primeiro você passa no Y a sua série temporal, aí em Model, né, você vai passar lá as três letras que dizem qual é o modelo que você quer utilizar, tá? Então, por exemplo, se você quer usar o modelo, né, de alisamento exponencial simples, né, o CES, então você vai passar lá, né, no Y a sua série, né, e em Model, você coloca lá ANN, tá? E você tem que dizer para ele que você não quer parâmetro de Dumped, tá? Para esse caso aqui, como não tem tendência, então já não teria Dumped também, né? Mas para outro caso, por exemplo, o Holt, tá? Então você vai passar lá o Y, né? E lá em Model, né, você vai dizer para ele, então, que a componente de erro é aditiva, né? A de tendência também é aditiva e não tem sazonalidade. Tá, mas se você quer o Holt comum, você tem que passar para ele que você não quer Dumped, né? Então você coloca lá Dumped de igual a false. Tá? O outro caso que você quer root com dumped é a mesma coisa, né? Notem que aqui, para tendência, você só passa o A mesmo. Você diz que você quer uma tendência aditiva, só que lá, né, no dumped, você diz para ele que você quer dumped. Então você coloca dumped igual a true. Tá? Na forma default da função, ela não utiliza tendência multiplicativa. Tá? Então ele só vai aceitar a tendência multiplicativa se você colocar esse argumento igual a true, tá? Se você usar a forma, né, default da função só ETS y, então ele vai testar todos os modelos, né, que condiz, né? Ele vai rodar o algoritmo automático, ok? Bom, e daí os últimos dois que eu marquei. Aqui seria lá então do root winters aditivo, né? Que seria o A, você passaria para ele A, né, e double igual a false. E o Holt Winters multiplicativo, né, que daí passaria o M a M, tá? E aí com double igual a false também. Ah, aqui tem um detalhe, pessoal.
O Roth-Winters multiplicativo, ele só aceita com componente de erro também multiplicativa. Se você passar com aditivo lá, ele não aceita, tá? Bom, ele não aceita porque, né, não existe uma regra, digamos assim, teórica, que diz que os modelos que combinam erro aditivo com sazonalidade multiplicativa são problemáticos, tá? Mas tem alguns modelos que o Hindman chama de instáveis no livro dele, tá? Como eu disse, não existe uma justificativa teórica para isso, pelo menos eu desconheço, tá? Mas baseado em experiência, né, em vários testes que são feitos com a função, tá? Foi decidido que alguns modelos seriam retirados, tá? Então, esses modelos que foram retirados, de modo geral, são os que misturam erro aditivo com sazonalidade multiplicativa. Tá? Por exemplo, o ETS ANM, tá? Se você tentar usar ele lá na função, vocês vão ver que ele é negado. Tá? Da mesma forma, o AAM também é negado, né? O AADM, tá? Então, esses modelos são proibidos na função ETS. Tá? E um detalhe que eu chamo a atenção aqui por último, pessoal, né, é para lembrar que erros multiplicativos, né, de modo geral, quando você trabalha com modelos multiplicativos, tá, a sua série temporal tem que ser estritamente positiva. Tá? Se a sua série temporal e alguma parte dela apresenta valores, né, iguais a zero ou valores negativos, tá? Então você tem que ficar só nos modelos aditivos. Tá? Bom, agora eu vou. Ah, não, antes de fechar, tá? Eu deixei aqui um exercício para vocês. Tá, ele é prático, né? Só para vocês abrirem o R, né? E pegar lá algumas séries temporais desse pacote FPP2, tá? E analisar o comportamento do modelo ETS para essas séries, né? Então vai lá, ajusta o modelo, dá uma olhada como que ficou as previsões, dá uma olhada em resíduo, tá? Se você achar que o resíduo não ficou legal, né? Se você olha a decomposição da série, né? E você conclui que o algoritmo não encontrou um modelo adequado, então você pode testar outros, tá? Ok? Bom, então agora eu vou abrir o R e mostrar algumas coisas para vocês, tá? Bom, então vamos lá, vamos carregar, né, o pacote Forecast, tá? E aí aqui eu vou usar então, né, essa função que a gente acabou de ver, a ETS, para aquela série Air Passengers, tá? Então tá, pedindo para ele ajustar, tá? Aqui ele fez o ajuste, então eu vou dar um summary para a gente ver como ficaram os parâmetros, tá? Então aqui ele escreve para mim qual que é o modelo que ele selecionou. Então ele selecionou para ela uma série, um modelo que tem componente de erro multiplicativa, tem componente de tendência aditiva com dumped, né? E componente de sazonalidade também multiplicativa. Tá? Aqui é o valor dos parâmetros que ele estimou, né? O gama ficou pequenininho. Tá? Aqui os parâmetros de inicialização. Tá? Quando eu dou um prot, né, no ajuste do modelo ETS, ele monta, né, esse gráfico com o valor das componentes. Né? Então aqui a gente tem a série observada, tá? Aqui a gente tem o gráfico da componente de level, tá? Depois o gráfico da componente que ele chama aqui de slope, né? Que seria aquela componente de crescimento. Tá? E por último a componente de sazonalidade. Tá? Bom, eu não tinha comentado com vocês ainda, né? Mas se vocês notarem, o ETS, né, ele também pode ser utilizado como uma forma de decomposição da série, né? Como a gente viu aqui. Tá? Bom, daí vamos dar uma olhada como ficaram os resíduos desse modelo.
Tá, então vou montar aqueles gráficos de sempre. Tá? Bom, visualizando os resíduos, parece que eles ficaram bastante bons, né? Todos com oscilando em torno do zero, tá? É sempre importante verificar isso, né? Se eles ficaram no zero, tá? O padrão de oscilação deles muda um pouquinho, né? O que não é muito legal. Aqui no início, né? A gente tem um padrão um pouco diferente dessa parte do meio, mas não é nada assim muito gritante, tá? O ACF mostra pra gente que, né? Pelo menos para os lags baixo, não sobraram autocorrelação, tá? Um detalhe, aqui ó, no 1, né, que seria o primeiro lag sazonal, sobrou um pouquinho de autocorrelação, né? Então talvez aqui ainda nesses resíduos ainda poderia ser ajustado um modelo Arima para tentar melhorar isso, tá? Esse vai ser um tema da próxima aula, tá, pessoal? Bom, aqui o PACF, né, então ficou relativamente bom, né? Só que no PACF, né? Fugiu um pouquinho da banda, mas tá quase que ficou em cima da banda, né? Então talvez aqui, talvez nem precisasse então ainda do ajustar o modelo Arima nessa componente de erro, tá? E aí os resíduos, né? Parece que ficaram bons, né? Ficaram bem próximos da normalidade. Então aqui até daria para confiar em uma previsão intervalar, né? Bom, então vamos testar a estacionalidade deles. Epa, esqueci de carregar o pacote. Tá, então, carregando a T-Series. Bom, então o KPSS, né, não conseguiu rejeitar a estacionalidade, né, pelo menos não para o nível de significância baixo. Bom, o box test, né, rejeitou a independência, né? Isso ocorreu porque tem um pouquinho, né, nesse ponto aqui ele fugiu um pouquinho da banda, tá? Então o box test ele foi bastante sensível aqui, tá? Bom, por último, o Shapiro-Wilk, tá? Não deve rejeitar, né? Não rejeitou a normalidade, tá? Então o único que rejeitou foi o box. Tá? Como eu falei, pessoal, na próxima aula a gente vai olhar uma forma de tratar isso, tá? Por enquanto a gente ainda não tem nenhuma ferramenta, tá? Para tratar isso. Bom, voltando ao gráfico pequeno, né? Então agora, para fazer previsão, basta chamar a função forecast, tá? Então a gente passa para ela lá o ajuste do modelo, né? Passa o H, né? O número de previsões que a gente quer, tá? E no level, tá, eu vou passar para ela montar duas bandas de previsão, né? Uma com 80% de probabilidade de cobertura e outra com 95%. Tá? Rodando isso, então, vou dar um summary nela, tá? Para ela escrever tá? Quando a gente dá um summary nela, né? Na forecast, ela monta de novo aquela saída lá do ajuste, né? Com o valor dos parâmetros. E aqui embaixo ela coloca daí também os valores de previsão, né? A pontual e também as previsões intervalares. Tá? Bom, então eu vou pedir para ela dar um plot, tá? Para ela montar o gráfico. Bom, aqui as previsões parece que ficaram, eu diria que não ficou muito bom não, né? Ele está acreditando que o padrão da série vai cair, né? Se vocês notarem aqui, ficou até um pouco abaixo do que estava, né? Eu não sei como que foi o futuro dessa série, né, pessoal? Né? Mas eu diria que aqui o ETS não se comportou tão bem, não.
tá? Quando a gente utilizou na aula, em duas aulas anteriores, né, o Road to Winters, né, lá ele pareceu melhor, tá? Enfim, né, modelos automáticos, né, isso é sempre possível de acontecer, tá? Outra possibilidade, pessoal, né, eu tinha comentado lá que no default ele utilizava o Bootstrap paramétrico, mas ele também tem uma opção de utilizar o Bootstrap não paramétrico. Aqui ele vai reamostrar os erros, tá, para construir a previsão intervalar. Tá? Então basta você passar no forecast Bootstrap igual a true. Tá, então vou montar essa previsão, né? Dar um sum de novo e o plot. Bom, como vocês podem notar, não deu muita diferença, né? Aqui até porque a gente tinha conseguido verificar a normalidade, né? Então aqui o Bootstrap paramétrico, né, deu a previsão intervalar, parece que deu um pouquinho mais fechado, tá? Bom, voltando ao anterior, né? Então nota que ela cresce um pouquinho, mas nada muito significativo. Bom, e aqui eu deixei então para vocês aquelas outras séries para vocês darem uma olhada, tá? Então essa aqui é a Bigoa, a Chicken, tá? A Dolly, ok? Bom, então é isso, pessoal. Aí, né, tentem dar uma olhada nessas séries, né? Ajusta o modelo, tá? Pode testar outros, ok? Bom, para essa aula é isso, pessoal. Até mais. Então, tchau, tchau.